Estamos de volta com mais um Estudo Central. Eu quero desde já agradecer a sua presença, a sua participação aqui com a gente. Esse estudo é feito, esse encontro é feito para poder trazer a palavra de Deus até você, a palavra de Deus até a sua casa. Peço que você aproveite esse momento para compartilhar esse vídeo, para curtir também. E se você não faz parte ainda da nossa família de mais de 33 mil inscritos no canal da Igreja Adventista Central de Sorocaba, faça isso agora. Faça isso, se inscreva e receba também as notificações dos programas que a gente tem aqui. Você também encontra todos os vídeos que já foram gravados aqui no nosso canal, tá? Então compartilhe com quem você ama, com quem você gostaria de distribuir a palavra de Deus. Nesse momento, eu gostaria de mandar alguns abraços antes de a gente entrar no tema, que está muito interessante o tema de hoje. Gostaria de mandar um abraço para os nossos amigos lá da Praia Seca, no Rio de Janeiro. É isso mesmo, para todos os irmãos aí da Praia Seca, receba nosso abraço. Eu sei que vocês estão sempre conectados com a gente aqui, muito obrigado, viu? A Maria Rig, de Miracema, lá do Rio de Janeiro também. Maria, deixa aqui seus comentários para a gente, que num próximo programa a gente pode também citar seu nome aqui. Muito obrigado, viu, por estar sempre com a gente. A Marinete Silva, que está assistindo lá de Tatuí também, deixou seu comentário, a gente está citando o seu nome aqui. A Erinete Silva Soares, de Maceió, no Alagoas. Muito obrigado, Erinete, por estar com a gente. E o Henriques Fernando, de Maputo, no Moçambique. Olha, o pessoal de Moçambique conectado. Eu já li os comentários dos episódios anteriores. Já vi irmãos aí do Moçambique, recebam aí o nosso abraço carinhoso. É uma alegria poder contar com você sempre aqui assistindo o nosso programa. Hoje nós estamos recebendo, e você já deve estar acompanhando ao longo desse trimestre, né, estamos recebendo aqui então o evangelista Luiz Gonçalves, a quem a gente já agradece de coração, já tantos episódios gravados aqui. Luiz Gonçalves, muito obrigado por estar aqui com a gente. O prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Um forte abraço para você que está conectado com a gente e que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que o tema de hoje possa trazer luz para a nossa mente no entendimento de um tema tão delicado e profundo como esse. Amém, amém. Temos também aqui presente o pastor Osmar Borges, pastor aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Sorocaba. Uma alegria tê-lo aqui com a gente mais uma vez, pastor. Olá, Alex, que privilégio ter você aqui no Estudo Central e estar com você, que bom. Amigo Luiz, que bom que você veio, aceitou o nosso convite, né? Está conosco nesse estudo tão importante. E você que está sempre conosco aí, que bom que você está colado com a gente, não nos abandone, também compartilhe esse link, se inscreva no canal, enfim, conte conosco também para estudarmos juntos a palavra de Deus, seja muito bem-vindo. Pois é, chegamos aí ao nono tema dessa lição, desse trimestre, o fundamento do governo de Deus. E para a gente iniciar nosso estudo de hoje, gostaria de pedir ao pastor Osmar que faça uma oração para a gente. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos abrindo a Tua Palavra para estudarmos um assunto tão importante. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê a coragem necessária para que permitamos que o Senhor opere as mudanças que são importantes para a nossa vida. Abençoe mais este estudo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Vou pegar a minha lição aqui. Hoje eu não estou com a minha lição impressa, mas estou com uma cópia aqui. A vida toda é regida por leis. Leis, regras. A gente entende que existe a lei da gravidade, a lei da rotação, da translação, que são estudadas ao longo da história e muitas respostas ainda não foram encontradas. E quando a gente fala de Deus, também não é diferente. A lei de Deus existe para reger todo o universo. Porém, o inimigo, Satanás, o inimigo de Deus, como forma de ofender a Deus, ele ataca a lei de Deus e tenta o ser humano a transgredir a lei de Deus. Por isso, o nosso verso de hoje, de Apocalipse 12, 17, eu gostaria de ler com você, diz o seguinte: o dragão, Satanás, ficou irado com a mulher, a igreja de Deus, você já sabe, e foi travar guerra com o restante da sua descendência. Ou seja, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E hoje nós temos os convidados mais do que qualificados para falar
com a gente a respeito do Apocalipse. E eu gostaria que vocês abordassem um pouco para a gente desse contexto todo, essa guerra entre Deus e Satanás, que é o grande conflito, e o ataque constante à lei de Deus. É interessante que a lição, ela segue uma sequência, né, Luiz? Muito lógica. Isso é importante para a gente que está estudando, para você que está estudando com a gente. E voltando à metáfora do dragão, uma serpente, um corpo longo, ao longo da história, sempre aparece um pedacinho dele. E o objetivo dele não muda, ele é obstinado. O que é que ele quer? Ele quer ser adorado. Mas para isso ele tem que tirar Deus de cena. Então a luta contra um ser moral que é Deus e ele é imoral é tremenda. Então a gente vê a lição introduzindo aqui que Deus, ele demonstra o seu caráter, que Deus ele expressa o seu caráter primeiro em 2 tábuas de lei frias que não podiam exigir justiça, mas não podiam. Mas ele manda seu filho para pudéssemos contemplar a lei viva, que é Jesus Cristo, né? E Deus deixa ali a sua marca como Criador. Tudo que Satanás quer é tirar esse trono aí. Ele, principalmente aqui da terra, né? Aí você chega em Jó, capítulo 1, verso 6, de onde é que você vem? Eu mando e desmando na terra. No capítulo 2, verso 1, de onde é que você vem? A terra é minha. E Deus dizendo, não, eu qualifiquei o ser humano para viver de forma moral. Viu Jó? Viu meu servo Jó lá? Aí Jesus vem ter o mesmo conflito. Então, essa luta por adoração e por governo é o conflito aí. Agora não é mais o Éden, não é mais a terra, é a minha mente, é o meu coração, quem vai me governar, a quem eu vou prestar culto, né? E falando em fundamento do governo de Deus, baseado no texto que você já leu, Alex, é importante destacar o seguinte: aqui nós temos 2 características que aparecem nesse verso como base do governo de Deus, do fundamento do governo de Deus. O primeiro são os mandamentos, a lei de Deus, como você fez na introdução. E o segundo, claramente está aqui o testemunho de Jesus. Então, por que o diabo fica irado contra um povo que segue esses fundamentos, esses princípios? Porque justamente isso aqui entra como fundamento do governo de Deus. A lei, os 10 mandamentos e o testemunho de Jesus, que o Apocalipse vai mencionar, vai dizer, vai decifrar ou vai revelar que se trata do dom de profecia, o espírito de profecia. Então, eu só queria destacar esse ponto aqui na introdução para que a gente possa agora avançar um pouco mais em alguns detalhes. Muito bem, a lição traz para a gente no domingo, falando um pouco a respeito do santuário. E o santuário, nós sabemos que existiu o santuário aqui na Terra, enquanto era necessário, né, que houvesse uma intercessão aqui entre o povo de Deus e Deus, e que hoje existe o santuário celestial. Mas como explicar isso para o nosso amigo que está nos assistindo a respeito do santuário? E no centro do santuário, a arca da aliança, e dentro da arca, as tábuas da lei. Será que as leis de Deus são tão importantes assim para estarem ali guardadas, mas não seladas, né? Elas estão guardadas, mas não seladas. Essa colocação que a lição vem trazendo, e você nos desperta para isso, vai mostrando que o santuário, só para resumir rapidinho, o santuário tinha o pátio, onde aconteciam os sacrifícios de animais, tinha o lugar santo, onde funcionava a primeira parte do ritual, e tinha o lugar santíssimo, que era onde estava a Arca da Aliança. E dentro dessa Arca da Aliança, no santuário terrestre, tinha 3 objetos lá dentro, de acordo com Hebreus 9. Tinha a vara de Arão que floresceu, tinha o maná e tinha as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Então isso aqui é importante destacar. Quando você vai para Apocalipse 11:19, que a lição menciona, diz que João tem uma visão e ele vê o santuário aberto no céu. E ele vê a Arca da Aliança no santuário celestial, mostrando claramente que o santuário terrestre era uma cópia do santuário celestial, como está em Êxodo 25, versos 8 e verso 9, né, pastor Osmar? E você percebe o que é o santuário? Qual é a ideia que Deus tem no santuário? Eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero estar presente nesse mundo de confusão, não quero estar longe de vocês. Aí nós temos uma tenda no deserto, depois Salomão vai construir um templo suntuoso, depois Zorobabel, um pouquinho para frente, vai ter o templo que vai ser destruído por Roma no ano 70. Mas ali você tem Deus. E como Deus é representado? Pelo caráter dele. Deus é um ser moral e nós somos morais também. É o que nos diferencia do restante da criação. Porque os animais não têm moralidade.
nós precisamos viver a imagem e semelhança de Deus. E com essa fidelidade que nós precisamos ter ao mandamento de Deus, ao testemunho de Jesus, a ira de Satanás recai sobre esse povo. Porque ali você tem no santuário como peça-chave o caráter de Deus. Deus é representado ali, visitado uma vez por ano pelo sumo sacerdote. Para quê? Para que o povo pudesse redimir os seus pecados e viver em moralidade com a purificação do santuário. Então isso aqui é maravilhoso. Olhar para o santuário é reconhecer um Deus que desce do céu para vir habitar no meio de nós. E isso, para que eu possa habitar no meio de vocês, como você citou, pastor Osmar, também nos leva, Alex, a um outro ponto. O pecado nos separou de Deus. E Deus fala assim, mas eu quero continuar no meio de vocês. Amém. Então ele cria o santuário, ele estabelece o santuário aqui na terra para isso. Agora, só que esse assunto do santuário, ele vai longe, porque o pecado surge dentro do santuário, lá no céu, no Monte Santo de Deus. Aí agora o santuário é estabelecido na terra, onde a solução para o pecado vem do santuário. E você vê que no santuário o personagem central é o cordeiro. Mas o cordeiro, ele vem acompanhado do quê? A lei. Porque você tem a lei e a graça. Jesus é a graça. Deus não separa uma coisa da outra. Então o cordeiro, que é Cristo, não morreria na cruz se a lei pudesse ser alterada. Quando Jesus morre, aí alguém pode dizer, não, mas Jesus morreu, o que aconteceu com o santuário? O véu se rasgou. Então acabou essas coisas. O templo foi profanado? Não. E a lei acabou? Também não, porque veja, o Santíssimo agora entrou no santo e entrou no pátio. No pátio. Ou seja, ele não foi profanado. Então não há só um lugar santíssimo. A terra ficou santa, porque Jesus abriu o caminho, ele rompeu o véu. Então Deus agora está se manifestando ao pecador no pátio. Nós temos livre acesso à lei que nos fará pessoas morais, à imagem e semelhança de Deus. Porque a lei faz com que a gente entenda o nosso pecado. E reconhecendo o nosso pecado, a gente pode buscar a Deus, buscar a Jesus, que já fez o sacrifício para que a minha salvação acontecesse. A finalidade da lei é essa. A finalidade da lei é Cristo. Entendeu? Porque quando você olha para a lei, você medita na lei, nos 10 mandamentos, se você meditar profundamente em cada mandamento, você vai perceber que você não consegue obedecer. Por você mesmo. Não. Então aí você olha para a lei como um espelho e vê sua sujeira toda. Aí você fala, bom, eu preciso me lavar, me limpar. Mas aonde que eu vou me limpar? Em Cristo. Amém. Por isso que a finalidade da lei é Cristo. Diz o apóstolo Paulo, né? A finalidade da lei, ou seja, a lei tem o objetivo de me conduzir até o final, que é o final Cristo. Porque a lei pode exigir justiça, mas não pode dar. Cristo não só exige com sua moralidade, mas ele também transmite essa justiça para mim. Imputa essa justiça a mim. Isso é maravilhoso. E por que a lei é imutável, como veio na segunda-feira falando? A lei é imutável justamente por isso, porque se você muda a lei, se você tira a lei, você não consegue mais mostrar o que é pecado. Não existe mais transgressão. É igual o semáforo. Se não tem semáforo, você pode passar. Mas se tem e está vermelho, tem que parar. Tem que obedecer a lei. Então, se você tira a lei, se a lei é abolida, por exemplo, você não tem mais transgressão, não tem mais pecado. E se não tem pecado, você anula o sacrifício de Cristo. Anula a graça. Então, a lei é imutável porque a graça de Cristo também é imutável. Amém. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, para você, nosso amigo, nossa amiga, que talvez esteja se sentindo muito pecador nesse momento, todos nós somos pecadores. Não pense que você foi longe demais. Não pense que o seu pecado não tem mais perdão. Porque Deus e Cristo estão dispostos a te receber de braços abertos, a perdoar os seus pecados. Porque o sacrifício de Cristo, como foi dito, foi justamente para isso, para nos lavar dos nossos pecados. Mas a gente precisa dar esse primeiro passo na direção de Deus. Eu gostaria de falar mais um pouquinho a respeito da lei, rapidamente. E antes disso, eu gostaria de convidar você que tem interesse em saber mais a respeito do estudo do Apocalipse. Existe um estudo chamado Revelações do Apocalipse. Seja onde você estiver aí, procura uma igreja adventista do sétimo dia e peça, eu quero ter um estudo do Apocalipse, as revelações do Apocalipse, para entender com mais profundidade tudo isso que a gente está dando umas pinceladinhas aqui para despertar talvez o seu interesse e ir buscar mais conhecimento da palavra de Deus. Muito bem, sobre a lei, de uma forma geral, a lei, eu posso dizer que a maioria das pessoas concorda com a lei. Não matarás, não furtarás, não dirás mentiras, falso testemunho contra o seu próximo.
mas tem uma lei que parece que ela não é muito bem aceita. Qual seria essa lei, Luiz Gonçalves? Esse é um assunto bastante importante, delicado e importante. Porque quando você fala na lei, tem que entender que a Bíblia apresenta os 10 mandamentos como sendo a lei moral. O pastor Osmar já citou um pouco sobre isso. Mas a Bíblia também apresenta cerimônias, leis cerimoniais, etc, etc. Então, quando você pega os 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus, Êxodo 31:18, aí você percebe, primeiro, por que Deus faz questão de vir pessoalmente escrever essa lei? Porque ele não pediu para Enoque, para Elias, sei lá, para Eliseu, sei lá, para Moisés escrever. Ele fez questão de vir para escrever a lei em tábuas de pedra, mostrando a importância, o valor, a grandeza dessa lei. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nessa lei você tem o 4º mandamento, que é diferente dos demais na sua exposição, no seu conteúdo. Por exemplo, o não matarás é explícito, não matarás, e todo mundo concorda. Mas lembra-te do dia de sábado para o santificar. É algo que as pessoas têm dificuldade, porque aí não é um mandamento que diz assim, não adulterarás, por exemplo. A maneira como foi elaborado esse mandamento tem a ver com tempo. Você tem que parar suas atividades para estar com Deus, para estar na presença de Deus. E não é só isso. O 4º mandamento é o único mandamento dos 10 que apresenta Deus como Criador. Se você tirar esse mandamento dos 10, você não consegue provar dentro da lei que Deus é o Criador. E abre espaço para o evolucionismo. E aí você vê, nas lições que nós estudamos anteriormente, essa mesma luta desse dragão, com o corpo ali tentando tirar Deus do centro de como Criador, tirar Deus desse patamar de Criador. Então ele vai, ele persegue a igreja não cede. Ele mistura a verdade com mentira e ele muda os mandamentos. E ele transforma esse mandamento em um dia mais para a família, o dia da ressurreição. Então Jesus aboliu, isso aí não mudou. E um dia desse eu ouvi uma pessoa me dizer assim, não pastor, os mandamentos, eles foram dados para os judeus. Mas não é isso que Gênesis diz, só tinha Adão e Eva. Gênesis 2. E diz que Deus criou e guardou o sábado. Então o pacto do sábado é com a humanidade. Porque já imaginou, o que é que Deus faria para deixar sua marca como Criador? Vamos dizer que ele deixasse na Amazônia uma árvore gigante. Já teríamos derrubado. Né? Escrito uma placa, Criador. Se ele colocasse uma montanha toda de ouro. Eu estive em Serra Pelada, hoje é um buraco. Era uma montanha, hoje é um buraco. Nós já teríamos destruído essa montanha. Então o que ele fez? Tempo. No final da semana, o dia é meu. Para você lembrar que eu sou o Criador do céu e da terra. Então isso é maravilhoso, que você é um ser moral, que eu sou o Criador e que você é parecido comigo, nós somos morais, não viva na imoralidade. Isso aqui é muito importante que a lição vai trabalhando. E para aquele nosso amigo, aquele nosso irmão que não é adventista, está nos assistindo e talvez tenha dúvidas realmente se a lei de Deus ela perdura até hoje. Mas a gente encontra, por exemplo, em Romanos 7, onde Paulo diz, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Em Salmos 19, de 7 a 11, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E temos também Salmo 119, 142, a tua lei é a própria verdade. A lei representa o caráter de Deus, é o que o nosso guia de estudos está dizendo. Então, como o irmão Luiz disse, a lei do ritual cerimonial, ela predizia a vinda do Messias. Ok, o Messias veio, acabou essa lei. Mas a lei moral, ela é para ser seguida, ela é imutável, né? Perpétua. Ela é fortalecida com a chegada, ela ganha vida com Cristo. E ela agora se torna uma lei que pode nos dar justiça e mostrando como pode ser executada. Mas o inimigo vai estar sempre assim, misturando a verdade com mentira, e não permitindo que nós vivamos em plenitude a nossa moralidade. Então você vê, você continua com os 10 mandamentos, que foram alterados em algum período de tempo. Esse mandamento foi alterado. E a gente precisa buscar novamente a palavra para ver. Eu convido você, independente de qual seja o seu credo religioso, ou de que versão da Bíblia você tenha, abra Êxodo 20 e olhe o que é que está escrito ali,
Busque viver aquilo que está escrito na palavra, não em tradição humana ou em outros livros. Veja o que Deus disse, né? E o mandamento não vai aparecer depois de 430 anos, porque o mandamento aparece em Êxodo 20, mas Êxodo 16 já fala do sábado, de maná, para ver se eu faço um teste para ver, eu quero saber quem está guardando os meus mandamentos ou não. Então, esse é um ponto importante de toque para a nossa fé também. Muito bem, a gente tem também que falar um pouquinho a respeito da marca da besta, mas eu vou pedir para a gente dar uma pinceladinha rapidamente, porque daqui dois finais de semana, daqui 2 sábados, a gente vai abordar um pouquinho mais a respeito desse tema, então aguarda aí, aguenta firme que a gente vai falar um pouquinho mais. Mas a marca da besta tem a ver com adoração. Totalmente, totalmente. É muito simples. Você pega o seguinte, por que a marca da besta é uma tentativa de Satanás de fazer uma contrafação com a marca de Deus? Deus tem um selo, e o selo de Deus tem 3 características. Tem o nome dele, tem o cargo dele, tem o território que ele domina. E quando você vai para Isaías 8,16, o selo de Deus está na lei. Quando você pega a lei, os 10 mandamentos, você vai perceber que o 4º mandamento, o sábado, é o único mandamento que tem as 3 características de um selo. Portanto, o sábado é o selo de Deus. O sábado é o sinal de Deus. O sábado é a marca de Deus. Ezequiel 20, verso 12, Ezequiel 20, verso 20. Então vem Satanás e começa agora a mexer no selo de Deus. É como se alguém falsificasse a assinatura de Deus, né? Deus assina, alguém vai lá, tenta borrar isso, apagar isso e tenta assinar no lugar. Se o sábado é o selo de Deus, é o sinal de Deus, é a marca de Deus, o que Satanás fez? Tentou mexer nesse selo, tentou mexer nesse mandamento e tentou colocar no lugar desse mandamento um outro mandamento que seria a marca da autoridade dele. Ele tá tentando dizer o seguinte: assim como Deus tem um selo, eu também tenho o meu. Assim como Deus tem um sinal, eu também tenho o meu. Então a marca da besta é essa tentativa de Satanás em tirar o sábado e colocar o domingo no lugar. Isso é a marca da besta. Não é o dia pelo dia em si, mas é essa atitude rebelde de você rejeitar o selo de Deus e colocar um outro no lugar. Então o domingo foi colocado no lugar do sábado. E isso é errado, é pecado. É pecado e é uma manifestação da ira de Satanás. Então nós temos que ficar com o selo de Deus, com a marca de Deus, com o sinal de Deus e não aceitar a marca da besta em hipótese nenhuma. Seja qualquer que seja a explicação que alguém venha dar, biblicamente falando, é exatamente isso. E aí você tem o histórico de pessoas que foram fiéis a Deus, à lei de Deus e foram objeto da ira de Satanás. Você vê a raiva que Satanás tinha de Jó. Por quê? Porque Deus, se você viu que ele é temente a mim, ele me obedece. E dos patriarcas e dos profetas, imagine a raiva que Satanás tem de você, que com sua debilidade quer ser fiel a Deus. Né? Independente de emprego, independente de riqueza, de fama, você diz assim: não, eu vou ser fiel ao que a Bíblia disse, e toma uma decisão ao lado de Cristo. Satanás vai ficar irado com você. Por quê? Porque você está reconhecendo, todas as vezes que você coloca a sua Bíbliazinha debaixo do braço e vem assistir um culto de adoração no dia em que Deus se estabeleceu, você está dizendo que não é evolucionista e você está dizendo que acredita que Deus criou todas as coisas e você está obedecendo. Tem um trechinho aqui na lição que fala assim: a única parte dos 10 mandamentos que trata do tempo é o 4º mandamento. Esse poder maligno tentou mudar o dia de adoração do sábado para o domingo, o que nós acabamos de falar. Ok. Esse assunto dá margem para muito estudo ainda, mas aguenta aí. Na lição número 11 a gente vai falar um pouquinho mais a respeito da marca da besta. A gente está com o nosso tempo esgotando aqui, mas eu gostaria que vocês também citassem um pouquinho para a gente a respeito das 3 mensagens angélicas, para a gente concluir esse estudo aqui, né? Que também tem a ver com a adoração. É a última, né? A última tentativa de Deus para advertir o mundo, né? Reconheçam-me que eu sou o Criador do céu e da terra, me adorem, porque essa Babilônia, essa confusão de que foi feita nos meus mandamentos e tudo, isso vai acabar. Esse poder que se levantou contra mim, eu vou destruir. Sai dela, povo meu. Então você tem a pressa em 3 anjos voando pelo meio do céu, proclamando essas verdades do Evangelho eterno e advertindo o povo: olha, chegou a hora do juízo de Deus. Deus não vai deixar o mundo assim. Deus vai fazer uma intervenção. E a gente precisa entender
que mais uma vez volta o selo de Deus à baila aí. Reconheça que ele é criador, tenha o temor dele como Deus soberano, a adoração novamente, hein, Luiz? É isso mesmo. O ponto central, como vocês colocaram, é a adoração, né? E o dia bíblico de adoração é o sábado, e o dia falso de adoração, biblicamente falando, é o domingo. Agora tem uma coisa importante na lição que você colocou das 3 mensagens angélicas, que o pastor Osmar já colocou. Deus coloca como ponto central para Cristo voltar a pregação do Evangelho. E Jesus não voltou ainda porque o Evangelho não foi pregado no mundo todo. E é justamente a pregação do Evangelho que vai fazer com que a Babilônia espiritual caia. E o que vai fazer a Babilônia espiritual cair, como aparece nas 3 mensagens angélicas? É o fato da pregação chegar ao coração das pessoas sinceras que estão em Babilônia. Existem muitos Daniéis em Babilônia. Existem muitos Sadraques, Mesaques e Abidnegos em Babilônia. Então, quando o Evangelho chegar a essas pessoas, elas vão sair da Babilônia e a Babilônia vai cair. Por isso que Apocalipse 18 é claro nisso. Caiu a grande Babilônia. Ela vai cair quando o evangelho for pregado e chegar ao coração das pessoas sinceras. E essa mobilização missionária é mencionada aqui nas 3 mensagens angélicas. E atenção, a pregação do evangelho vai crescendo, até chegar no seu ápice, no auge, que a gente chama de alto clamor do terceiro anjo, que é o derramamento da chuva serôdia sobre os fiéis servos de Deus, e que vai fazer uma pregação que vai abalar o mundo e vai tirar as pessoas sinceras dos lugares errados, e as pessoas falsas que estão no caminho certo também não resistirão. Então haverá uma sacudidura, um peneiramento. As 3 mensagens angélicas, professor, é para acabar, vai encerrar o negócio. E nós queremos que isso aconteça logo. Por isso estamos aqui pregando e estudando a palavra de Deus. Pregando e estudando. Muito bem, muito obrigado pelos comentários, pela participação de vocês. Amigos, nosso tempo acabou, nosso programa está se encerrando. Teríamos muito mais assunto para abordar aqui, mas no próximo Estudo Central a gente estará aqui com a graça de Deus para falar mais um pouquinho a respeito dessas lições especiais do Apocalipse, do grande conflito que tem acontecido aqui na Terra. Eu peço para o irmão Luiz que faça a oração para nós, por favor. Sim, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse tema, obrigado por tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e a tua palavra nos mostra o fundamento do teu governo, que justamente aparece em Apocalipse 12:17. Abençoa cada pessoa que está aqui, para que nós possamos individualmente buscar mais a Deus, nos consagrar mais e sermos instrumentos nas tuas mãos. Faça, Senhor, a obra em nós e também através de nós. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Continue estudando a palavra, Deus vai falar ao seu coração. Fica com Deus.